Encontro VIP. Um novo momento, um novo papo comigo, Marcos Pedroso. Segundo episódio, eu sei que vocês aproveitaram muito o primeiro episódio, mas hoje eu trago uma pessoa aqui que praticamente nasceu com o microfone na mão. Ele que hoje é radialista, também trabalha na vida pública e tem muita coisa e muita história para contar, além de ser papai e tá esperando um outro filho também. Guilherme Rosa, o nosso comunicador xanxerense. Olá, Guilherme. Olá, Marcos, obrigado pelo convite, obrigado a todo o pessoal do portal Sou Catarina, um abraço para a Paty também. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Guilherme, já vamos começar falando sobre você, mas eu quero que você me conte. 13 anos, você iniciou no rádio, como é que foi essa trajetória? Eu conheci o estúdio da rádio que eu trabalho hoje, com 10 anos. A gente foi num trabalho de escola, fomos a pé do São Romero até a Rádio Princesa, e eu conheci lá e disse, uau, é isso que eu quero para minha vida. Como eu era muito novo, não dava para começar, com 13 anos me chamaram para aprender a fazer sonoplastia na extinta rádio Superdifusora, que era da dona Nilce Winkler e do seu Hélio Winkler. E lá eu comecei. Ia todo dia bater na porta da dona Nilce, me contrata, me contrata. E assim fui aprendendo a fazer sonoplastia, daí comecei a trabalhar aos sábados, e assim foi até que virou uma cachaça, um vício que eu não larguei mais desde então. Mas teve algum ponto que foi crítico nessas suas idas pro rádio, que você disse, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida? Por conta da minha mãe, eu cresci ouvindo rádio, né? Eu lembro do 5 horas da manhã, a mãe ligava o rádio para ouvir o Cascata, a oração da manhã, e assim foi. Eu sempre me imaginava por trás do microfone, ficava pensando como era, porque hoje é diferente, que a gente tem a imagem, né? Mas quando eu era criança, o rádio tinha aquela magia de você conhecer o locutor, e aí com 10 anos a gente foi nesse trabalho de escola e aquilo me encantou de um jeito. Falei, uau, o que eu preciso fazer para estar aqui? E foi isso, foi essa questão de crescer ouvindo, né? E aí eu lembro que tinha um locutor na 101 chamado Júnior Quisté. E o Júnior fazia o Histórias que a Vida Conta, que era o momento da mensagem do dia. E eu lembro-me da minha irmã chorando ouvindo as mensagens. Eu falei, bah, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E começou aí, esse desejo cresceu, aí aos 13 eu fui pra Difusora, fui embora pra Itajaí, voltei, e hoje realizo esse sonho já há mais de... desde os 13 anos, né? Então... Mas não teve nenhum ponto crítico que você quis desistir do rádio. Já quis desistir. Teve uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, o dono da emissora chegou assim pra mim, você não vai longe, você não tem voz pro rádio. Porque, de fato, um adolescente fala assim, né? Fala, tá mudando a voz e tudo mais. E aí, numa conversa um pouco mais acalorada, ele chegou e, ó, você não tem voz pro rádio, não adianta você tentar, porque não vai dar certo. Aquilo entrou no meu coração com tanta dor, com tanta intensidade, que eu falei, eu vou provar para você exatamente o contrário. Por ironia do destino, passaram-se alguns anos, eu saí daquela empresa, fui para uma outra emissora e esse mesmo cidadão me chama para trabalhar com ele de novo. E não que eu quisesse ser vingativo ou não, mas eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer, eu não tinha voz para o rádio e talvez eu continue não tendo, porque o rádio mudou, né? Se você pegar anos 60, 70, você tinha que ter aquele vozeirão, e eu sei que eu não tenho, mas eu olhei para ele e disse, olha, um dia eu não tive voz pro rádio, talvez eu continue não tendo, mas eu também não quero trabalhar com alguém que não veja o potencial que eu tenha. E virei as costas e continuei trabalhando até hoje. Isso, aquela vez me machucou bastante, porque imagine, um guri ali com 15, 16 anos, aprendendo ainda, não sabendo tudo, mas com aquele desejo de querer fazer a coisa acontecer, e ouvir aquilo. Mas me serviu como combustível para não desistir. Eu acho que você falando na questão de ter voz pro rádio, né? Acho que naquela época era muito comum que você ouvisse isso. Hoje eu acho que o que encanta mais, eu sei que é a voz, mas também o carisma, né? Por trás do microfone. Quando a gente viveu a era de ouro do rádio, era só voz.
né? Eu sei de relatos de colegas que iam trabalhar bêbado para a rádio, mas que tinha vozeirão e encantava. Denúncias, hein? Denúncias. E hoje é muito mais do quanto você consegue envolver o teu ouvinte, de você criar esse relacionamento. Acredito eu que a interpretação de um texto faz muita diferença para a gente que trabalha mais no jornalismo. Mas é isso. Da mesma forma que aqui na rede social você tem que convencer, no rádio é muito mais do que isso, né? Porque não adianta ter uma voz de ouro se você não convence quem está do outro lado do rádio ou quem está ouvindo pela internet hoje. É muito mais isso. Essa personalidade de você conquistar as pessoas. Acho que isso é o grande diferencial, né? Entendo. Uma pergunta bem clichê, mas que eu preciso muito fazer. Hoje eu sei que você trabalha em vários locais além da rádio, né? Mas olhando para o Guilherme de hoje e olhando para o menino de 13 anos lá atrás, que você falaria para ele, Gui? Pergunta difícil. Não desista. Porque tem muita gente que vai querer que você desista. Mas além de dizer para mim mesmo não desistir, não se trata de não desistir pelos outros. É não desistir por si. Sabe? Às vezes a gente ouve tanto o que todo mundo quer dizer sobre você e a gente esquece de olhar para nós mesmos. Eu esqueci durante muito tempo de olhar para mim. Sabe, Marcos, eu vim de uma rua onde a gente tinha tráfico de droga todo dia. A minha realidade era acordar de manhã, eu morava num beco com a minha mãe, e eu via gente usando droga de manhã, de tarde e de noite. Eu ia para a escola, voltava, tinha gente me oferecendo droga de manhã, de tarde e de noite. Então era um plano totalmente falível, tinha tudo para dar errado. E essa talvez seja a realidade de muitos meninos e meninas que continuam vivendo lá. Então é você olhar para a tua realidade e dizer, opa, não é a minha verdade isso. Sabe, a gente não precisa olhar pela mesma ótica que todo mundo olha. Porque sempre vai ter alguém dizendo que você é gordinho demais, magro demais, que você não tem voz ou que você tem voz demais, que você é muito alto, muito baixo. Eu lembro que quando eu cursava jornalismo na Univale em Itajaí, teve um colega meu de um ano mais velho, que falou, Guilherme, você imposta muito a voz para falar, e eu nem sabia o que era impostar a voz. Então tem muitos erros que a gente comete que a gente nem sabe que está errando. Então se eu pudesse dizer para mim mesmo não desista, mas não desista pelos outros. Não desista por você, por aquilo que você é. Porque se a gente não acreditar no nosso potencial, quem é que vai? Às vezes dentro de casa as pessoas não acreditam na gente. Às vezes os nossos irmãos olham pra gente e dizem, pô, que sonhador. Sabe? Às vezes o pai e a mãe olham pra nossa realidade e dizem, cara, não que seja o meu caso, porque a minha mãe sempre me apoiou, mas eu perdi o meu pai com 5 anos, então eu não tive referência paterna. Então, eu acho que é muito disso. É olhar pra você mesmo, independente se você tenha 13, 14, 20, 30, 60 anos. Sabe, eu voltei a estudar agora aos 31 porque eu acredito naquilo que tá dentro de mim. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha uma convicção, né? Que eu queria ser voz para quem não tem voz. Talvez o ideal de um menino que veio de um bairro pobre, numa situação difícil, mas é exatamente o que eu tento fazer nos dias de hoje. Tanto que o slogan do programa é Aqui Você Tem Uma Voz. É. Porque eu quero fazer isso. Eu quero dar vez e voz para as pessoas. Para aquele menino que, assim como eu, um dia teve alguém que disse: Você não vai conseguir. Então, eu acho que essa é quase que um norte para minha vida. Eu ouvi muito não, mas todo não que eu ouvi eu usei como uma escada, como uma peça fundamental para eu converter isso num sim. E eu acho que é o que faz sentido para mim. Puxando para os dias de hoje, né? Já que você falou sobre aqui você tem uma voz, que é o slogan que você utiliza, todo mundo sabe que Guilherme é apresentador do Rádio Café, e muita gente adora ele por isso, né? E tem gente que não. Né? Mas tem mais pessoas que gostam. A gente precisa desses haters que nós temos, né? Para poder melhorar, mas também para poder continuar, porque muitas vezes você fala o que as pessoas querem falar e tem medo, né? Mas como surgiu o Rádio Café na sua vida? Porque eu acho que esse é um dos projetos de paixão da sua vida, né, Gui? Depois, na verdade, vou separar, né? Depois da minha família,
O Rádio Café da 101 é o meu grande combustível. Eu costumo elencar a minha vida em 3 grandes prioridades: Deus, família e o Rádio Café. Não é nem o trabalho da rádio, porque o Rádio Café ele nasceu de uma necessidade. Eu lembro-me que a 101 estava passando por um processo de mudança na programação e eu estava passando por um processo de mudança profissional. Eu era repórter no Bom Dia Cidade da Rádio Princesa, que é um programa muito semelhante, mas eu não me via mais fazendo. E eu não sei se já aconteceu contigo, essa coisa de, cara, tô fazendo forçado, penando, e de acordar pela manhã sem aquele brilho, aquela paixão de fazer. E a direção falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa nesse horário. Eu falei, deixa eu tentar. E eu nunca tinha trabalhado na 101, sempre tinha trabalhado na AM, na Princesa. E aí, num voto de confiança da direção, o qual eu sou muito grato até hoje, eles falaram, tá, apresenta um projeto e vamos fazer um piloto. E aí, passei noites sem dormir pensando, porque aquilo, você não vai inventar a roda, né? Mas o formato que a gente conseguiu desenvolver deu tão certo, de audiência e de faturamento, que a gente está aí há 3 anos liderando a audiência e surgiu dessa necessidade de tinha uma demanda na rádio de aprimorar a programação no horário de manhã, porque ainda não é o horário que as pessoas mais consomem rádio e notícia. E eu falei, é uma coisa que eu quero fazer. Só que também pensei algo, eu não posso fazer igual todo mundo. E hoje em dia, todo aquele que se posiciona é um pouco mais perseguido pelos seus posicionamentos. E eu não tenho medo disso, mas é uma coisa que eu falei, se eu quiser fazer, eu preciso me posicionar. E esse posicionamento eu acredito que é uma das coisas que tem tornado o programa diferente com toda a equipe, né? Nós somos em 4 fazendo o programa e eu faço a ancoragem dele, às vezes trazendo alguns posicionamentos, trazendo muito do que a população anseia, comprando briga às vezes, mas tem dado super certo e eu confesso assim que eu vou te dar um exemplo, eu detesto levantar cedo. Não, para mim é um sacrifício. Mas quando eu acordo, eu lembro que eu tenho que ir para a rádio para produzir o programa, essa falta de vontade de levantar cedo passa, porque é o que realmente me cativa, sabe? E é interessante porque agora o meu filho, o Emanuel, tá fazendo 4 anos e ele já entende o que eu faço na rádio e a minha esposa às vezes conta que a primeira coisa que ele faz quando acorda é pedir para ligar o rádio para ouvir o papai. Eu não tive isso porque o meu pai não pôde me ouvir. Então é muito prazeroso, sabe? Saber que eu tô produzindo algo, não só na vida dos ouvintes, mas dentro da minha própria casa, sabe? E além disso, você também tem uma equipe incrível, né, Gui? Eu acho que, falando na sua gestão, né? Tu é gestor também, né? A gente tem que falar sobre isso. Você sabe construir, você sabe equilibrar dentro da equipe também, para que tudo seja um sucesso dentro do Rádio Café, né? A equipe do Rádio Café, ela é fantástica. E tanto que eu brinco com eles, não peçam as contas. Hum. Volta e meia pode acontecer, uma proposta melhor. A gente teve a saída do Felipe, que para mim foi. Eu brinco com ele, saiu da rádio, mas não saiu da minha vida, né? Porque a gente conseguiu construir esse laço de amizade, mas dentro do profissionalismo, isso não se perde. E é muito bom para um gerente como eu, que exerço a função de gerência no grupo, ter uma equipe que você não precisa lembrar 2 vezes o que tem que fazer. A gente tem reunião de pauta lá e, vamos fazer tal coisa. A gente, por exemplo, fez um programa há uns dias lá em Bom Jesus. Você imagina levar toda a estrutura da rádio para fora da rádio é um desafio, mesmo com toda a tecnologia que se tem. A galera comprou junto, 5 horas da manhã, fomos para Bom Jesus, montamos equipamento um dia antes e tava todo mundo lá vibrando, porque todo mundo é apaixonado por isso, sabe? A Daia, o professor Cook, agora o Flávio, o Gabriel que tá entrando na equipe agora. E isso deixa eu, como editor-chefe do programa e como gerente, muito confortável para trabalhar. Porque eu brinco, eu sei que eu vou chegar lá e se eu não for, tudo vai sair exatamente como nós planejamos. E é maravilhoso tu poder trabalhar com uma equipe competentíssima como a que eu tenho. E eu brinco, por exemplo, que quando o professor Cook não tá, parece que tá faltando alguma coisa. Eu já nem tento fazer esporte, porque ninguém vai fazer como ele. Ninguém vai conduzir segurança pública e rede social como a Daia faz. Sabe? Ninguém vai trazer as notícias da região como o Flávio vai trazer. Assim como a gente acabou se completando. É um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Falando em paixão da equipe, vou falar agora, se tu me permite dar um exemplo. Trabalhei com a Daia por um tempo, e a evolução dela junto contigo foi
assim, incrível. Está E- sendo, né? eu fico muito feliz porque. E eu gosto, eu volto a dizer, eu gosto de aprender com os mais velhos, mas a minha paixão está em trabalhar com os mais jovens. Porque ele tem vontade, ele tem garra e não tem vício. A Daya chegou lá na rádio e a comunicação do rádio é um pouco diferente da rede social, Claro. porque você comunica para um público geralmente mais velho, a forma de fazer a comunicação é diferente. E ela se permitiu descobrir e aprender algo novo. Tanto que, assim, hoje 60% do que eu fazia eu não faço mais. E não é porque eu não quero, é porque ela faz bem feito. Você pega o professor Cook, por exemplo, que trabalhou no formato de rádio a vida toda no rádio AM. E quando eu falei para ele, professor, vamos trabalhar junto? É um projeto novo, tem tudo para dar errado, mas vai dar certo. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? A equipe, ela compra a ideia e a gente tem feito grandes coisas no rádio, assim. Eu sou da época que diziam que o rádio ia acabar. E o rádio tem cada vez mais se fortalecido. E isso me deixa muito feliz. E claro, com certeza, graças à grande equipe que a gente tem. Hoje a gente fala que o microfone, Gui, ele tem um poder muito grande na mão de uma pessoa. Como você sente nessa responsabilidade para transmitir para as pessoas? Porque a gente sabe que, mesmo que você fale, eu sei que vocês pesquisam, vocês buscam, e a gente sabe que, mas tem pessoas que não utilizam com clareza isso. Como você se sente sabendo que você é uma das referências tendo isso? Olha, eu teve uma experiência, eu estive no mercado um dia e eu tinha feito um comentário sobre uma situação que nós estávamos vivendo aqui na cidade. E eu nunca tinha me dado conta da importância e da relevância que tinha essa latinha que nós estamos falando. Chego no mercado, eu fui parado por umas 15 pessoas, sem exagero nenhum. Eu levei 1h30 para fazer uma compra de 15 minutos. Porque todo mundo, uns concordando, outros discordando, outros dizendo é isso mesmo e tal. Então eu não me acho a referência porque eu tenho ótimos colegas, mas eu tenho percebido que não dá para brincar enquanto a luzinha do ar tá acesa. Sabe, a gente se diverte no programa, mas quando é para falar sério, quando é para você comprar a dor de alguém, eu percebo que a responsabilidade ela é muito grande. Sabe, desde eu já cometi alguns erros no ar, né? E desde uma informação mínima que você não cheque, ou que você. Eu costumo dizer, por exemplo, para a equipe, eu falei, eu não quero que a gente seja o primeiro a dar notícia. Alguém sempre vai ser o primeiro a dar notícia. Eu quero que a nossa informação seja a mais completa. Quero que o seu Zé, a dona Maria, o seu Carlos, lá no trabalho dele, quando escutar a gente, ou o motorista do Uber ou da van escolar, quando estiver ouvindo a gente, ele saiba que está ouvindo a informação correta e a mais completa. Então eu acredito que o microfone ele é muito mais uma arma, seja de defesa ou de ataque, do que qualquer outra coisa. Então eu vejo realmente isso. Porque já vi administrações serem derrubadas pelo poder de um microfone, já vi políticos crescerem e serem derrubados, já vi gestões, então isso tudo me assusta um pouco. Até porque hoje em dia, bom, não vamos longe, né? O atual ministro Alexandre de Moraes questionando a fonte de um jornalista porque publicou alguns conteúdos a respeito de um colega ministro. Não quero aqui entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas uso isso como exemplo para dizer o seguinte: o rádio ele existe para checar a informação. A internet como um todo divulga de tudo. Nós, no Rádio Café, tomamos o cuidado de divulgar a informação o mais precisa possível. Porque é isso. Tem muita gente que brinca comigo. Ah, eu vi na internet, mas vou esperar o Guilherme falar no rádio para ver se é verdade. E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, ao meu ver, o microfone é muito mais uma arma do que qualquer outra coisa. Ele tem um poder muito grande, né? Assim como você mesmo disse, tem pessoas que me odeiam. A gente sabe que até teve uma situação que aconteceu contigo na rua, você expôs essa situação e você foi literalmente detonado por aquilo. E eu tava presente com você no dia e eu vi os seus olhos, o quanto você estava frustrado, porque as pessoas acabaram não entendendo o teor daquilo, né? E saber que você, mesmo falando, você também sente, você também é humano por trás do microfone, né? A vida vai ensinar a gente que trabalha com comunicação
que você pode dizer o que quiser, mas você precisa estar disposto, não vou nem dizer preparado, a gente precisa estar disposto a ouvir o que a gente não quer. Nessa ocasião, o que me deixou frustrado, Marcos, eu vou abrir aqui, né? Eu tive uma experiência com animais de rua e coloquei o meu ponto de vista. E tá tudo bem as pessoas não concordarem, faz parte do jogo. Mas naquela ocasião se desvirtuou um pouco. As pessoas começaram a questionar a minha fé. Teve um comentário de um hater que disse o seguinte: coitado do filho desse moço. Sabe? Sendo que não tinha absolutamente nada a ver. O que eu tinha dito era um problema social e que eu estava dizendo precisa ser resolvido. Mas o que me frustrou hoje é a incapacidade do ser humano de interpretar aquilo que você está dizendo. Eu sou responsável por aquilo que falo. Você é responsável por aquilo que você está entendendo. Agora o problema é que as pessoas hoje em dia ouvem pela metade aquilo que você está dizendo e, de certa forma, acabam interpretando aquilo que querem. E querem nos responsabilizar pela interpretação e não pelo texto na íntegra. Guilherme, você tem medo de expor a opinião? Não tenho e vou continuar não tendo. Agora, o que me preocupa é que em casos como esse que você citou agora, que teve gente que pediu a minha cabeça. Manda o Guilherme embora porque eu discordo do que ele está falando. Poxa, que mundo é esse? Sabe? Eu posso discordar de tudo que você disser, mas eu vou defender o direito até a morte de você continuar dizendo tudo o que você quiser, mesmo que me desagrade. Isso é a democracia. Esse é o brilho. Sabe? O que eu mais gosto, por exemplo, é de receber alguém no meu programa que divirja de todos os meus pontos de vista. Porque eu vou dar a oportunidade dele de mostrar o ponto de vista dele. A democracia não deve ser um tentando convencer o outro, mas deve ser um tentando mostrar para o outro o seu ponto de vista. Um debate. Exatamente. Sabe, a gente conversa muito sobre diversos temas e possivelmente já divergimos algumas vezes dos mesmos temas. Mas o brilho da coisa é esse. Sabe, o Guilherme é contra A. Beleza, eu sou a favor de A. Tá tudo bem. A gente precisa fazer algo que eu dizia para os vereadores da legislatura passada. Senhores, a gente precisa elevar o nível do debate. E é o que eu entendo hoje, principalmente para quem começa a tecer comentários, os juízes da internet, a gente precisa elevar o nosso nível de entendimento. Mas hoje em dia fica fácil, né? Você ir para a internet e tecer um comentário ruim sobre alguém. As pessoas esquecem que nós temos família, que nós temos sentimento, que nós temos coração. Mas eu resolvo isso muito simples, Marcos. Hoje em dia tem boletim de ocorrência, tem advogado, e se eu não concordar, eu chamo na justiça. Tenho feito assim. Sabe, teve um cidadão agora, e não é que eu goste de polêmica, mas eu acho que eu tenho um imã para isso. Além de radialista, eu trabalho como servidor público. O meu salário é público. Sim. O salário de todo servidor público é. E o cidadão se deu o direito de fazer um print da minha folha de pagamento, postar nas redes sociais e tecer comentários que não procedem com a verdade. Até a parte de divulgar o meu salário, tudo bem, é público. Quer questionar o que o Guilherme está fazendo lá? Tudo bem, é um direito do cidadão. Agora, tecer em verdade sobre, eu tô chamando, quer vir, vem, mas é pau. É que as pessoas. Eu trabalho com internet já tem um tempo e, inclusive, nessa situação também estava presente. Até Guilherme e eu somos colegas na Câmara de Vereadores, já vamos falar sobre isso. Mas as pessoas esquecem que a internet não é uma terra sem lei. A internet tem suas leis, a internet ela realmente te dá segurança de falar, mas também ela te dá segurança de você poder falar com aquela coragem, mas também falar a verdade, né? Não sobre mentiras, porque nós tivemos aí, naquela situação, nem era sobre você, né? E acabou caindo no seu colo. Então as pessoas têm que entender que a internet não é uma terra sem lei. Até porque no rádio, tudo que eu vou dizer, eu estudo, eu busco embasamento. Ultimamente eu tenho conversado muito com os advogados para saber até onde eu posso ir, o que eu posso dizer. E é isso. Cara, você quer expressar a tua opinião na internet? Tudo bem, é um direito seu. Mas essa semana eu li um post
do Gilson Gomes que me chamou a atenção. Não gostou? Não curta. Não concordou? Não comente. E vai viver tua vida. Sabe, a gente vive uma geração que é a geração que mais tem crise de ansiedade, porque passa mais tempo rolando o dedo no feed, na tela do celular, do que lendo um livro. Exatamente. Então, tá faltando isso, tá faltando a gente amadurecer o nosso intelecto em relação a isso. Até porque aí a gente que trabalha com comunicação vai sofrer bem menos, né? Exatamente. Mas, por enquanto, os remédios estão aí, né? Gui, já vindo para a vida pública, então, já como você comentou, você acabou caindo na vida pública, política, porque, de certa forma, muitos políticos hoje também esperam a sua opinião, né? Tivemos a sua ida à Floripa, agora a Florianópolis recentemente, né? Mas como que é para você? Como que você acabou na vida pública? Eu sempre gostei de política. Tanto que eu estou estudando ciência política. Mas, por gostar, e eu acho que tá na veia, né? O meu bisavô foi o primeiro delegado de polícia em Faxinal dos Guedes. Eu sempre tive primo que foi vereador por lá. A minha prima foi vice-prefeita em Faxinal dos Guedes. E há alguns anos atrás, o ex-prefeito Betti me chamou: Guilherme, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. E eu falei: mas eu vou fazer o quê lá? Eu trabalho com comunicação. Ele falou: eu preciso de alguém que me ajude a comunicar. Topei o desafio, trabalhei com ele um tempo. Aí depois fui trabalhar como chefe de gabinete na prefeitura. E tive algumas experiências que eu acredito que me ajudaram muito no meu interesse principal. Você lembra? Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu dizia que queria ser voz para quem não tem voz. Não há como você defender algo se você não conhece esse algo. E eu discordo muito de quem critica algo sem conhecer este algo. Eu entrei para a vida pública para entender. Então hoje eu sei o processo de como funciona uma secretaria, de como funciona uma diretoria. Por ter trabalhado ao lado de um prefeito, eu sei o que leva ele a pensar sobre algo, sei porque muitas vezes ele demora para tomar uma decisão. E assim foi. Fiquei lá um tempo, depois, por questões pessoais, pedi para sair. Descobri que eu estava com um problema no coração e falei: não dá para conciliar Nem um pouco. trabalho demais com a vida. E falei: olha, preciso dar um tempo para cuidar de mim. Na última eleição, eu me mantive neutro, até porque eu estava conduzindo o processo do debate eleitoral aqui pela Rede Princesa. E passadas as eleições, o vereador Caleb, meu amigo já de alguns anos, falou: Guilherme, eu preciso de alguém que faça o que você faz. Eu falei: então contrate alguém. E depois de muitas idas e vindas, a gente acabou entendendo que poderíamos trabalhar juntos, né? Eu comecei assessorando ele, depois ele assumiu a presidência. Ele entendeu que era útil que eu estivesse lá e assim estou. E eu acredito que é muito por conta dessa experiência. Sabe, hoje a gente consegue resolver muitos problemas, tanto das pessoas que me ouvem no rádio, quanto das pessoas que nos buscam ajuda na Câmara, por conta desse conhecimento, por entender o caminho. Ah, Guilherme, você pretende ser candidato? Não, nunca fez parte, sabe? Nunca queimou no meu coração por isso. Mas trabalhar nos bastidores da política nos ajuda nessa questão. Vou te dar um exemplo bem simples. Lá do bairro São Romero, foi feita a duplicação da rodovia um tempo atrás e não foi colocado os guarda-reios. E é um problema que quem vive lá no bairro São Romero tinha. Sabe quantos e quantos carros saíram da marginal para a rodovia? E eu vivi essa realidade. Quando eu tive a oportunidade de falar para o Caleb, junto com o Elias, ele foi lá e fez uma indicação, uma solicitação, tá lá os guarda-reio. Então, às vezes, a influência política ela acaba auxiliando muito nesse processo. O meu principal desejo é, claro, servir a população dessa forma, porque a gente acaba conhecendo os caminhos e esse sempre foi o meu interesse. Tanto que eu volto a dizer para o Caleb, e digo isso já de público, já falei outras vezes, eu amo servir a vida dele porque ele ama servir as pessoas. E a oportunidade que eu tenho hoje de servir as pessoas é através de servir o mandato Caleb. E como você concilia isso, Gui? Porque a gente sabe que o dia tem 24 horas, né?
Sei que você trabalha muito, muito mesmo. É à noite você recebe mensagem, por mais que você esteja com sua família, sei que agora você está conseguindo conciliar mais do que antigamente, né? Mas como que você concilia esses horários? Assim que eu descobri, eu te conto. Bom, eu vou pra rádio cedo, né? 6 horas da manhã e fico lá até ao meio-dia. À 1 da tarde vou pra Câmara, fico até as 7 da noite. A gente não desliga, né? Ao longo do dia, tem vezes que eu tô resolvendo coisas da rádio, porque eu trabalho na gerência. É, como eu disse, a gente tem equipes muito boas. A equipe da Rede Princesa é muito boa, a direção é fantástica e a equipe da Câmara também é muito boa. Sabe, meu papel como chefe de gabinete é entender que está tudo bem e o que não está, ajudar a ajustar. Mas a equipe é competente. Quando você tem uma equipe competente, o trabalho funciona de uma maneira muito mais fácil, né? E ao longo do dia, é claro que hoje a minha esposa está quase, o Benjamin está quase nascendo, então eu tento priorizar um pouco mais ela e o Emanuel. Mas se um dia tem 24 horas, eu costumo dizer que eu otimizo bastante essas 24 horas. Para Poderia poder ter, dar conta, né? poderia ter 36, né? Que com Poderia. certeza. Ó, eu já cheguei, eu não sou o Julius, mas eu já cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Mas eu acho que é muito do perfil, né? Eu sou um cara, tu deve ter percebido, eu sou um cara um pouco acelerado. E para mim, tanto que eu tive que tratar um pouco disso, para mim o estar num período de descanso era perca de tempo. E não é. A gente precisa ter um tempo de descanso, um tempo de refrigerar a cabeça. Mas hoje eu acredito que a maturidade e o cansaço também vai batendo e dá para conciliar melhor isso. E é claro, tentar ter uma agenda organizada, né? Eu sou ainda da época do cara que tem agenda no papel, mas tem agenda no papel, tem agenda no celular, porque ele ainda não acaba cuidando da agenda do presidente, acaba cuidando de toda a agenda da Rede Princesa, nos locais onde a gente quer se posicionar, onde a gente quer ir. Então, e como são cargos de muita confiança, a gente precisa fazer essa gestão do tempo e da equipe da melhor maneira. Exato. Mas recentemente você recebeu um prêmio, né? Você foi reconhecido, né, como embaixador do programa Defesa Civil na escola. Como isso aconteceu, Gui, na tua vida? Porque eu sei que isso deve ter representado uma coisa muito legal pra você, né? Foi. Eu até me emocionei quando o Peri, o nosso coordenador regional da Defesa Civil, me comunicou que eu estava sendo indicado. E aí talvez algumas pessoas que não saibam, né? Mas como? O que ele tem a ver com a toda a formatura do programa Defesa Civil na escola? Estava eu lá fazendo algo de forma voluntária. Peri ou Luzi chamavam e eu ia, sem esperar reconhecimento algum, porque eu entendo que a Defesa Civil ela é fundamental nos nossos dias e que o trabalho que o programa Defesa Civil na escola faz pode acender aquilo que eu falava anteriormente do menino na escola sem perspectiva. Se trata disso, porque eles estão lá nas escolas, assim como o Proerd, dando uma luz no fim do túnel, dando um norte, tentando gerar uma consciência sobre as questões ambientais, sobre a prevenção como um todo. E estava eu lá. Certa feita, o Peri falou: Guilherme, eu preciso, a gente precisa de alguma forma reconhecer o que você tem feito pelo programa Defesa Civil na escola. Eu falei: olha, não precisa, eu faço de muito bom grado. E aí veio a indicação, eu recebi um comunicado do governo do estado de Santa Catarina. A gente recebeu das mãos do governador, do secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, o título de embaixador do programa Defesa Civil na escola. Para mim, aumenta a responsabilidade, porque é um programa que veio para ficar. A gente pega Xanxerê, que é uma cidade que tem aí o registro de tornados, que vive sofrendo por essa questão de ambiência climática, e o desejo de comunicar que isso é necessário através do rádio, acredito que fez com que eu recebesse esse título e que aumenta a responsabilidade e que reafirma o compromisso. Sabe, eu acredito que o grande ponto é esse, é continuar falando que a proteção e a defesa civil é importante, é fundamental. Meu coração se encheu de alegria, porque é mais do que um diploma, do que um quadro na parede. É o reconhecimento de algo que a gente faz no dia a dia, sem esperar nada em troca. A gente falou sobre o profissional Guilherme Rosa, né? Mas também a gente sabe que o Gui amigo, o Gui pai,
Tá aí. Quem é o Guilherme quando o microfone desliga, quando o celular se acalma? É um cara acelerado, é um cara muito exigente, mas é um cara apaixonado por Deus, desesperado pela minha esposa. Costumo dizer que eu não sei mais viver sem ela. E é um pai tentando acertar. Eu, o Emanuel é muito parecido comigo. Muito, não só fisicamente. O gênio dele, a personalidade dele com 3 4 anos é a do Guilherme. É o Mini Gui. E ele também é no 12, acelerado, brincalhão. Mas eu acho que eu sou isso. Um homem de fé, um homem tentando acertar. Sabe que eu disse isso uma vez e fui mal compreendido. Quando eu conheci a Mônica, eu dizia para ela que eu não queria ter filhos. Mas não porque eu não fosse. Não na essência da palavra, porque eu tinha muito medo de como eu ia fazer para criar. Porque eu pensava assim, poxa, eu não tive pai. Então eu não sei o que é ser pai. E eu descobri que o pai nasce quando o filho nasce. Essa é que é a realidade. A paternidade transformou, né? E hoje eu sou um homem mais calmo, graças ao meu filho. Eu vou te dar um exemplo que talvez alguém que esteja nos assistindo se identifique. Eu ouvia uma criança fazendo baderna. Ah, estamos numa roda de amigos, estamos na igreja e a criança não cala a boca. Cara, aquilo me irritava de um tanto. Eu dizia, o que esse pai tá fazendo que não corrige essa criança? Até você ter um filho e perceber que não dá para corrigir a criança. Que ela é incontrolável. Que ela é insaciável nos seus desejos. Então, a paternidade, eu acho que ela me deixou mais humano. Hoje, quando a gente vê uma notícia que envolve uma criança, por exemplo, eu marejo os olhos. Quando eu vejo um pai andando com um filho na rua, de verdade, acho que isso mudou a minha vida. O Emanuel e o Benjamin mudaram a minha vida. A Mônica foi um 180. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas a paternidade, assim, foi um choque de realidade. E respondendo a tua pergunta, eu acho que eu sou um homem tentando acertar. Vamos fazer um bate-volta agora com uma palavra? Ah, na verdade, tu não vai precisar falar só uma palavra, né? Pode ser que você fale um pouquinho a mais. É mal de radialista. Mas é um bate-volta, né? Porque eu fiz isso no primeiro episódio, gostei muito. E eu trouxe novamente. E pretendo continuar porque trouxe palavras sinceras, né? Um sonho. Um sonho. Sou um homem que sonha pouco. Um sonho, ver meus filhos crescidos. O medo. Morrer. Uma saudade. Da infância. Da inocência que a infância tinha. Uma pessoa que mudou a sua vida. Minha esposa. Essa é difícil. Sempre quando me perguntavam na escola, numa entrevista de emprego, eu ficava pensando. Uma qualidade sua. Sinceridade. Um defeito seu. Sinceridade. O melhor conselho que você já recebeu. Não desista. Uma palavra que define a sua família. Teimosa. Boa. O que ainda falta realizar? Muita coisa. Você já me respondeu isso, mas eu vou perguntar de volta, até porque, por conta do script, porque quem sabe diverge alguma coisa. Quem é o Guilherme Rosa em uma palavra? Em uma palavra, um homem tentando acertar. Achei que ele ia falar acelerado de volta. Mas, Gui, o menininho de 13 anos lá atrás, o Guilherme hoje de 31 anos. Sei que tu já deixou um recado legal, mas gostaria muito que você olhasse para a câmera e dissesse para as pessoas, porque não é sobre comunicação, não é sobre política, não é sobre vida pública, é sobre sonhos, sobre trajetória. Deixa um recado para as pessoas. Eu sei que muitas pessoas falam sobre não desistir. É sempre clichê falar sobre isso. Mas, visando o Guilherme lá de trás, deixa um recado para as pessoas. E uma das perguntas que você me fez nesse bate-volta
Você me disse, qual o seu medo? E eu disse, morrer. Eu tenho medo de morrer não é pelo que a morte representa. Eu tenho medo de morrer porque eu posso não estar vivendo a vida na sua plenitude. Então, se eu puder dar um conselho para você, que está me ouvindo, que está me assistindo, talvez você seja um menino de 13 anos ou um menino de 31 que está começando a sonhar agora. Não tenha medo de morrer. Tenha medo de não viver a vida na sua plenitude. Tenha medo de não desfrutar da fé como ela é. Tenha medo de não tentar. Tenha medo de não desistir. Aliás, não desista. Eu acho que isso que eu posso destacar com toda a força nesses dias. Porque se eu tivesse desistido quando alguém me disse que eu não tinha voz para o rádio, talvez eu não tivesse o que tenho, talvez eu não fosse quem sou. Se eu tivesse desistido quando alguém me ofereceu um baseado, eu estivesse como uma porção de ex-colegas de aulas meus, presos, viciados ou cansados de viver. Então, se eu puder dizer para você, viva plenamente a sua vida como nunca antes. Vocês já perceberam que eu trabalho com esse cara durante a tarde sempre. E sempre que eu precisei, desde que eu iniciei na carreira da comunicação ali, na parte jornalística, eu até lembro a mensagem, até hoje a mensagem do Pitãozinho que ele me deu, e foi muito bom, foi muito incrível. Mas sempre que eu preciso de um conselho, eu ligo pra ele, eu falo com ele, eu chamo ele. Porque eu sempre, a gente sempre tem que se espelhar em alguém, né? E eu sempre acabo me espelhando em você, de certa forma. Porque eu vejo o carinho, o amor que as pessoas têm por você. E não tô falando só sobre as pessoas que te ouvem. São as pessoas que convivem com você também. E quando eu surgiu a oportunidade de te trazer para esse podcast, é, poxa, tu tem uma trajetória tão legal e que merecia ser contada. Até tu brincou comigo e eu também falei que era estranho, né? A gente que tá sempre entrevistando, ser entrevistado, a gente para pra se olhar, a gente para pra se sentir, pra se ver como a gente é. Porque aqui a gente fala sobre o poder do microfone, você acaba se despindo para as outras pessoas, né? Você acaba estando à disposição para responder. Sei que em nenhum momento a gente precisou parar por você não querer responder algo. Isso é muito legal. Então, eu agradeço muito, muito você ter aceitado esse convite, estar aqui nesse meu novo momento com o podcast. Quando eu quis reestruturar o podcast, eu sempre falei, eu quero falar sobre trajetória, sobre pessoas, e por que não falar sobre o Guilherme Rosa? Eu quero agradecer, e antes de te agradecer, eu gostaria só de deixar Claro. um recado bem breve, Marcos. Cristo nos ensina que nós devemos amar as pessoas como ele nos amou. E independentemente da crença que as pessoas tenham, o Jesus que eu acredito, o Yeshua descrito nos escritos bíblicos, era um homem simples, que usava das suas experiências para ensinar e, através da compaixão, compartilhar aquilo que ele viveu. E quando você falava dos conselhos, eu lembro que uma das nossas primeiras conversas foi quase que uma briga, Sim. porque eu disse, Marcos, não é por aí. Olha, eu já estive exatamente no seu lugar e sei que não é um bom caminho. E é isso que Jesus nos ensina, a trilhar um bom caminho. Então eu quero te agradecer. Eu já te falei do potencial que você tem, do brilho que você carrega. E eu vou dizer de novo, não deixe que ninguém roube isso de você. A gente vive num mundo onde todo mundo quer dizer o que a gente tem que fazer e como fazer. Então, muito obrigado. Sucesso no encontro VIP. Que o Eterno esteja sempre com você. Que as pessoas que sentarem aqui, elas tragam uma vida inspiradora e que você continue sendo usado através da vida de Cristo para poder impactar a vida das pessoas. Obrigado, Gui, mais uma vez pela sua presença. E pelas palavras também, né? Não vou continuar, senão a gente acaba chorando, né? Tamo junto. Eu sou o Tamo Guilherme Rosa, aqui você tem uma voz. Você que acompanhou todo esse episódio, imagino que pode ter se identificado.
pode ter refletido, mas tenho certeza que em algum ponto deve ter tocado no seu coração. Vou trazer pessoas aqui que têm uma trajetória incrível, uma história maravilhosa para ser contada. Então continuem acompanhando o Encontro VIP e acessando o soucatarina.com.br, porque lá você também vai encontrar a Coluna VIP, aonde eu falo um pouquinho sobre a vida social das pessoas e também levo trajetórias.